Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Tarô da Gabi. E vamos iniciar a tiragem para o signo de Áries. Então, se você tem Áries no mapa ou se conectou com esse vídeo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que tem uma mensagem para você. E vamos iniciar com o setor espiritual, que para mim ele é o mais importante e acaba auxiliando e clarificando todos os outros. Então vamos lá, setor espiritual de Áries. Setor espiritual de Áries. Virou muitas. Setor espiritual de Áries. Já virou 4. Não tinha visto aqui. Bom, vamos lá. Áries. Estamos vivenciando um processo muito lindo na parte espiritual, hein? Que momento! Saiu a Imperatriz com o 9 de ouros. Maravilhosas essas cartas, incríveis. Junto com a Rainha de Paus e o 9 de Copas. Então, assim, arianos, vocês vão receber uma bênção tão grandiosa da espiritualidade que vocês nem fazem ideia, vocês nem estão, olha, imaginando o poder de transformação que a espiritualidade vai trazer na vida de vocês. Porque assim, o 9 de ouros com a Imperatriz vem falando sobre essa questão de gerir um projeto, de gestar uma ideia, né, de estar ali se dedicando a algo. E o 9 de ouros vem falando sobre a colheita. Então, todo o planejamento, de uma certa forma, o que vocês estavam gerindo no setor espiritual, seja lá de que forma, fazendo algumas práticas, seguindo alguma linha, ou só sendo uma pessoa muito boa, né? Sendo uma pessoa melhor a cada dia, isso já é praticar a espiritualidade. E assim a gente recebe a recompensa, e vocês, arianos, estão nesse momento. Porque a Rainha de Paus com o 9 de Copas, gente, isso aqui é satisfação imensa, tanto no campo, porque aqui o naipe de Paus ele representa o elemento fogo, e o naipe de Copas representa o elemento água, que é as emoções, e o fogo é o poder da ação. Então, vocês realmente vão sentir, se já não estão sentindo, vivenciando a espiritualidade através das atitudes que vocês estão tendo, dos comportamentos que vocês estão tendo. Até vocês estão se olhando e pensando, nossa, eu tô seguindo uma linha que talvez eu nem estivesse tão atento da transformação que está trazendo. Porque a espiritualidade, quando ela vê que existe um comprometimento e existe ali uma vontade genuína de busca, acontece a satisfação genuína. Muito bonito isso. A espiritualidade vai recompensar vocês, arianos. Quem tá fazendo aí o trabalhinho bem bonitinho, eu tenho certeza. Muito bonito. Vou tirar mais umas cartinhas pra gente clarificar desse outro deck. Espiritual do signo de Áries. Espiritual do signo de Áries. Espiritual do signo de Áries. Mais uma. Espiritual do signo de Áries. Lindo, lindo, Áries. Demais. Olha só, saiu aqui o Hierofante com a carta da Lua, representando que esse processo dentro da espiritualidade, lembra que eu falei seja de prática, seja de comportamentos? Aqui, realmente a espiritualidade recompensando, porque vocês tiveram sabedoria para olhar as profundezas, para olhar as sombras de vocês. E esse que é o ponto do autoconhecimento, do estar com a espiritualidade. É quando a gente
diminui o ego, consegue enxergar as nossas profundezas, né, as nossas sombras, com a sabedoria correta para analisar, sem julgar, sem se vitimizar, e sim fazer o processo para a transformação, para a mudança. Por isso que a espiritualidade está recompensando aqui. E veio o 6 de ouros e o As de paus, confirmando esse momento de equilíbrio, por mais que tenha mexido ali em algo bem profundo, né? Quando a gente olha para as nossas sombras, quando a gente baixa o ego e começa a ver realmente quem a gente é, para entrar nesse processo do autoconhecimento, é turbulento, não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certeza tão genuína de que aquilo ali é certo, que eu tô pelo caminho certo, que existe uma plenitude, que a espiritualidade nos presenteia com essa plenitude. E aqui vocês estão experienciando isso com esses 6 de ouros e o As de paus, que é o novo início, né? E o elemento, e o naipe de paus, lembra que eu falei que é o elemento fogo? Então ele vai vir transmutando toda essa sombra, todo esse processo, porque vocês tiveram a hombridade, né, de estar olhando para as próprias sombras, reconhecendo e aceitando o processo de mudança. E é assim que a espiritualidade recompensa, é assim que a gente faz o nosso trabalho, sabe? Não é... Às vezes as pessoas acham que fazer o trabalho com a espiritualidade são coisas grandiosas, mas elas começam assim, internamente. E aí assim a gente vai se curando e aprendendo e podendo auxiliar o próximo, né? Mas a espiritualidade, ela vê cada mínimo passo como uma vitória gigante, né? Então, parabéns, arianos, vocês estão aí no caminho certo, olhando para as sombras, reconhecendo e querendo mudar, que é o mais importante. Então, vamos para um setor que é polêmico, que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é importante, que é o setor amoroso, afetivo, vou dizer até de relacionamentos de amizades, tá? Mas mais focado para o amoroso. Então vamos lá, signo de Áries, afetivo, amoroso, amizades, 4 cartas. Mais uma. Olha só, arianos, vou dizer uma coisa. Eu vou começar aqui pelos solteiros, que foi a mensagem mais forte que veio. Saiu o 6 de ouros com o 10 de copas, o cavaleiro de espadas com o 9 de paus, tá? E eu sei que tem gente que vai ficar brava que eu vou falar isso, mas eu preciso falar. Pode ser que vai voltar um ex aí entrar em contato com vocês, tá? E aí vai mexer num negócio, porque assim, como vocês vieram passando por esse processo espiritual, de autoconhecimento, de olhar para as sombras, e eu falei que isso é um processo turbulento, não é só para vocês, é para todo mundo, podem ficar bem tranquilos. Isso acaba deixando a gente frágil, sensível. E com essa pessoa do passado, um ex que eu me refiro, né? Pode ser um flerte aí, alguma pessoa do passado, tá? Porque esse 6 de copas aqui com o cavaleiro de espadas, muito passado. Então essa pessoa vai chegar e pelo fato de vocês estarem sensíveis, cuidem para não se deixar levar pela carência, pela sensibilidade, porque o 9 de paus vem mostrando que não é talvez o momento ou a pessoa certa para você se conectar agora, tá? Então, assim, é aquela coisa.
esse ex aqui é bom que fique no passado, tá? Essa pessoa do passado é bom que fique no passado. Analisem com bastante, até uma certa frieza, tá? A hora que essa pessoa chegar, porque como eu falei, vocês estão sensíveis, tiveram passando por um processo de baixa de ego e tudo mais. E é uma quebra de paradigma, né? E isso acaba deixando a gente um pouco sensível, realmente. Um pouco carente. Então, cuidem aí, analisem realmente se é a pessoa que vocês querem deixar entrar na vida de vocês nesse momento, tá? Ah, mais uma. Gente, realmente, assim, ó, não aconselho, tá? Porque essa pessoa, ela vai chegar. Ela vai chegar aqui. Até caiu o negócio ali confirmando. Ela vai chegar de uma forma rápida, tá? Meio avassaladora, assim, com 1001 promessas, com 1001 histórias, mas no fundo ela continua sendo imatura e tendo aqueles defeitos que talvez naquela época não deu certo, tá? Ele não conseguiu ter essa pessoa não conseguiu passar o processo dela para evoluir essas questões. Vai chegar de uma forma muito romântica, tá? Vai vir, assim, seduzindo mesmo vocês. Como eu falei, com 1001 promessas, de uma forma muito rápida, muito romântico, mas não vejo vocês aí dando brecha, porque aqui saiu o As de Espadas, tá? Realmente o corte precisa ser feito. Até é uma forma de mostrar que ficou alguma ponta solta, tá? E precisa ser resolvida aqui. Então, esse corte mais definitivo precisa ser feito, tá? Às vezes até um divórcio energético, gente, é bem interessante nesses casos. E a carta da justiça aqui no final, confirmando que realmente, assim, veio para você olhar para mais alguma coisa que ainda precisa ser olhada e para fazer o corte dessa ponta solta que estava aqui, tá? Então é isso que eu vejo para os solteiros. Para os que estão num relacionamento, vocês estão passando por uma fase de nostalgia ou até presos ao passado, tá? Num sentido de que, ai, a gente fica com aquela, né? Ai, no começo do relacionamento era tão bom e agora tá assim, tá assado. Mas como os arianos são muito intensos, também precisam entender que às vezes o parceiro não tem toda essa intensidade, até para dar o equilíbrio energético no casal, né? E aí começa a vir esses pensamentos, até vou dizer intrusivos aqui, porque não vejo que seja muito verdadeiro, tá? Então vem esses pensamentos de que, ai, no começo era muito melhor, no começo me tratava muito bem, não sei o quê. E, gente, assim, claro, né? Vamos ser bem analíticos e honestos de que não estamos falando de um relacionamento tóxico. Se for um relacionamento tóxico, corte, sai fora. Não tem. Não pense duas vezes, tá? Aqui a gente tá falando realmente de um momento de que a pessoa para e olha, ai, será? Mas às vezes não entende que o relacionamento, como ele vai mudando, evoluindo, amadurecendo, né? Passando pelos ciclos, é óbvio que não vai ser que nem o começo, né? Porque ele está em outro momento. Então, aprender também essa maturidade dentro do relacionamento é o que vai trazer mais leveza para esse momento, tá? Porque vocês estão um pouquinho na defensiva, diria, tá? Dentro do relacionamento, mas porque vocês estão com essa ideia de que, no começo era uma coisa, então até duvidando em relação ao sentimento do parceiro, mas fiquem tranquilos, porque assim, trazendo essa leveza aqui pro relacionamento,
vai voltar aquela coisa romântica. E se você tá sentindo falta desse momento, às vezes também não custa nada a gente dar o primeiro passo, né? Dentro de um relacionamento é muito. é, Existe muito esse dois pesos, né? Aqui, que nem na carta da justiça. Precisa ter esse equilíbrio da balança. Então, às vezes, a gente precisa dar o primeiro passo também para iniciar o ciclo que a gente tanto almeja, tá? Para cortar o que não serve mais e iniciar esse relacionamento de uma forma, iniciar a nova fase dentro do relacionamento de uma forma mais leve e positiva. Porque eu não vejo aqui que falta sentimento ou que tem algum problema dentro do relacionamento. Eu vejo que é mais uma questão assim mental e por vocês estarem sensíveis de ter passado esse processo espiritual, né, de estar fazendo esse processo de autoconhecimento, é mais essa sensibilidade que está trazendo esses pensamentos intrusivos do que realmente o que está acontecendo dentro do relacionamento, tá? Então, às vezes até uma conversa com um parceiro é interessante, se puder abrir, ou só, né, dizer que tá se sentindo um pouquinho carente, que quer um pouquinho mais de, de atenção, e isso não tem problema nenhum, né? Às vezes as pessoas ficam até dentro do relacionamento com vergonha de se abrir em relação a isso, mas é importante, porque se o parceiro ele tá sabendo, se ele tá ciente, aí sim ele vai ter todas as oportunidades para fazer a parte dele. Agora, se ele não tem ciência do que tá rolando, é difícil também, né? Então a comunicação ela é muito importante e abrir esses espaços de vulnerabilidade é o que trazem as transformações e o amadurecimento dentro do próprio relacionamento, possibilitando esses novos ciclos, tá? Bem bonito também. Casaizinhos fofos. Fofíssimos. Adorei. E agora vamos para a parte profissional e financeira de vocês, arianos. Vamos ver como que está isso. Profissional e financeiro de Áries. Profissional e financeiro de Áries. Profissional e financeiro de Áries. Vocês estão aí maquinando algo, né? Saiu o As de Paus com a carta da força. O louco com o Pajem de Paus. E aqui, gente, vocês estão realmente maquinando aí um novo projeto, algum novo movimento, um aumento de cargo, uma outra fonte de renda, tá? Porque o As de Paus, quando ele vem, é ideia surgindo. E com a carta da força, vem falando que assim, além de ser uma ideia, vocês estão com tudo para colocar em prática. Porque o louco e o pajem de paus, o louco é aquele que se joga, né? Ele vai, ele sabe para onde ele quer ir, ele não olha para trás. E o pajem de paus aqui é onde ele tá realmente começando a vivenciar e a usufruir de todo o movimento que ele fez aqui nesse início com a força e o louco. Interessante, arianos! Vamos lá, quero saber mais sobre esse novo projeto. Tem tudo para dar certo, tá? Tem tudo para dar certo. Então, se você tá aí, tô me preparando para um novo cargo, vejo até aqui uma questão de liderança, tá? Então, quem tá aí indo para um cargo de liderança, né, assumindo um setor, assumindo uma gerência, vai com tudo que vai dar muito certo. Vocês estão preparados, tá? Para quem tá pensando em empreender, fazer esse novo momento aí, esse passo importantíssimo, também tem tudo para dar certo. E quem já tá estável aí no trabalho, é isso que eu falei, vai estar surgindo a ideia, se já não surgiu, de uma renda, de uma nova renda. Não digo nem uma renda extra, tá? Seria uma nova renda, porque eu sinto aqui que é um processo que ele vai não ser realmente uma coisinha a mais.
Ele vai ser uma grande diferença dentro da parte financeira de vocês, tá? Gente, olha só, tem 78 cartas no baralho e as cartas conseguem se repetir. Aqui saiu o louco de novo, confirmando que, assim, se a ideia e a motivação estão alinhadas, não tem por que não fazer esse momento, tá? Porque aqui já iniciou com a carta da morte, que lembra lá no começo que eu falei? Eu não sei se eu falei, na verdade. Ai, ai. Mas a carta da morte, gente, ela vem falando sobre o encerramento de ciclo, né? Então, às vezes as pessoas até ficam assustadas com a carta da morte, mas ela é muito importante porque é ela que marca o encerramento do ciclo e possibilita o novo chegar. E aí, logo em seguida, saiu a carta do Sol, que é a carta mais positiva do baralho. Então, assim, uma das mais, né? Claro, todas têm seu lado luz e lado sombra, mas essa aqui ela traz muita luz, traz a clarificação e vem confirmando que esse processo aqui, esse passo a mais que vocês vão fazer, vai ser extremamente positivo, vai trazer muita harmonia, muito equilíbrio. É como se vocês estivessem até encontrando uma forma de propósito, sabe? Fazer. Para quem ainda não ganha dinheiro com aquilo que ama, aqui é o momento, tá? Agora é a hora. E, gente, a Vênus voltou em movimento direto, né? Ela tava retrógrada e tá no signo de Áries. Então, assim, vocês estão com tudo para manifestar, para cocriar, para realmente fazer a abundância surgir. Porque a Vênus, ela fala essa questão, né, da fertilidade, de um solo fértil. Então, esse é o momento, tá? Se joguem, porque saiu louco 2 vezes. Então olha, não tem muito como dar errado, tá? E assim, a gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar, né? Senão, não tem como. Então é isso que eu tenho pra vocês, arianos. Espero que alguma mensagem tenha tocado o coração de vocês. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta o que achou e até a próxima.